Cultura em Movimento. Conexão Unitins. Estamos de volta em Palmação 19:10. E agora no Cultura em Movimento, no quadro Vozes da Cidade, nós vamos receber a jornalista pioneira Adriana Borges, ela que é representante da Associação Amigos do Palacinho. E vai continuar aqui conosco, né, para essa conversa, a dona Maria das Graças Monteiro, anfitriã da Casa da Memória de Lajeado. Adriana, boa noite, prazer enorme recebê-la aqui no nosso programa. Boa noite, Rui, obrigada. Eu que agradeço aí o convite para estar aqui nesse programa, muito bom, né? Porque preservar e falar de cultura e de história é sempre muito importante, né? Parabéns aí pelo trabalho. É verdade, Adriana, eu queria saber... A gente já trabalhou junto, sabe? Então... Aquele começo dessa cidade. Professor, né? o Rui Bucay, ele falou, eu sou pioneiro, eu cheguei depois dele. Tem história, né, Adriana? Tem história, muita história. Bacana. Adriana, como é que foi esse trabalho da Associação Amigos do Palacinho, que é uma iniciativa coletiva, né, de preservação, que é um exemplo, né? O Palacinho está muito bem cuidado, maravilhoso. Tá. Eu queria que você falasse do que tem lá dentro, o que vocês estão fazendo e como é que foi vencer esse desafio, né? Ainda é um desafio, né? Um desafio constante. Eu vou tentar resumir a história. Que em 2019, o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, José Wagner Prachedes, teve a brilhante ideia de convidar pessoas pioneiras, porque ele já tinha em mente o projeto de preservar e retomar a função de museu lá no Palacinho, né? Que todo mundo sabe, o Palacinho é o primeiro prédio construído em Palmas, a primeira edificação de Palmas, todo em madeira, que foi também a primeira sede do governo do estado. Não tinha nada, não tinha casa, e foi feito o Palacinho para que então, naquela época, o então governador Siqueira Campos concretizar a construção de uma capital planejada, né? De um lugar desbravado, que não tinha nada, que era uma fazenda. Bom, aí o Palacinho, a partir da inauguração do Palácio Araguaia, ele passou por preservação, né? Os governos tomaram os cuidados devidos, foi levantada e instituído lá o Museu Histórico. Depois isso foi abandonado, essa história foi abandonada, assim, não houve mais iniciativa alguma em relação a termos esse Museu Histórico. Em 2019, o conselheiro teve essa ideia de convidar as pessoas para as pessoas se unirem em uma associação, né? Foi feito tudo documentado, é uma entidade sem fins lucrativos, todos nós somos voluntários, nenhum de nós temos salário, cargo, essas coisas, e hoje, isso em 2019 a gente conseguiu, em parceria com o governo do estado, fazer a gestão do Museu Histórico Palacinho, e aí a gente reestruturou tudo aquilo ali, porque ali, Rui, inclusive, coisas curiosas, nem a instalação elétrica estava funcionando mais. Quando fica abandonado, é isso que acontece, não é? Você lembra muito bem do prédio vizinho, que é o da Assembleia, que abrigou a Assembleia Legislativa, que também foi erguido em madeira e que acabou pegando fogo numa dessas queimadas no nosso... Nosso cerrado pega um fogo de vez em quando, né, gente? Essa época de seca. E aí o medo nosso era que o Palacinho mesmo, né? Fosse também extinto, né? Acabado. E aí não funcionava energia, não funcionava banheiro. E aí com a parceria com o governo e essa iniciativa de pessoas que não tinham vínculo com o governo no poder executivo e também com a iniciativa privada, em parceria, porque nós temos até hoje os parceiros de iniciativa privada, e foi feita essa reestruturação, foi feita uma reinauguração em 2020, e de lá para cá o museu tem só se solidificado, essa história só tem crescido, graças a Deus. E é um local de espetáculo, de apresentação, também, é um palco de cultura, né? É um palco de cultura. Com muitas exposições permanentes. É verdade. Né? Eu queria que você falasse um pouco disso, assim, então, começamos essa história com aquela exposição que conta cronologicamente a história de luta pela libertação do Norte e criação do Tocantins, lá em 1808, com Teotônio Segurado. A exposição chama-se Siqueira Campos, um estadista do setentrião goiano ao Tocantins. E são 27 painéis que estão lá ainda e contam essa história cronológica, desde Teotônio até a
criação, em 5 de outubro de 1988. Essa exposição está lá ainda, é uma exposição permanente. Após essa exposição, a gente também inaugurou, com apoio da Prefeitura de Palmas, a exposição fotográfica com o rosto atual dos pioneiros. Não todos os pioneiros, porque seria impossível fazer de todos, porque são milhares. Mas a gente pegou um representante de cada área. Do jornalismo tem, da imprensa, tem da saúde, tem da feira, das feiras livres. Então, fizemos uma cerimônia muito bonita, todos prestigiaram, tá lá a exposição também no Palacinho. Muito bonito. Você esteve lá, né? Você conheceu. Temos a exposição das bandeiras, porque a ideia foi até feito um labirinto na época que ela foi aberta, as bandeiras de cada município, dos 139 municípios do estado, para que as pessoas tenham conhecimento. A gente recebe muitos estudantes, muitos. Escolas estaduais, escolas municipais, não só de Palmas, de outros municípios, organizam excursões e praticamente assim, toda semana tem 2 ou 3 escolas, inclusive escolas indígenas, que visitam lá para conhecer mesmo. E a gente está esperando aí agora, não temos a data ainda, mas a exposição que estava na Casa de Memória de Lajeado, né, que eu estive lá, eu tive o prazer de conhecer, maravilhoso, um lugar lindo, fiquei me apaixonada, que é a exposição do professor Genilson, que traz as inscrições rupestres também. Já estou aqui dando de antemão o spoiler, que isso ainda ninguém está sabendo, mas o Palacinho também vai abrigar essa exposição maravilhosa, uma ideia, uma iniciativa muito bonita também, né? Adriana, e o mais interessante, né, desse volume de pessoas que visitam são turistas que vão ter uma imersão na história, né? E são turistas que estão ali com destino ao Jalapão, né? Mas já estão ficando o dia inteiro em Palmas para mergulhar nessa história, né? E esse detalhe que você está colocando é muito importante, eu estava até me esquecendo. E inclusive também eu esqueci uma das exposições, que é a Lentes da Memória, a Lentes da História, na verdade, que a gente reuniu aquelas primeiras fotografias de construção do Estado, instalação do Estado e construção da capital, para que você até teve lá representando um desses fotógrafos pioneiros, porque são eles, as imagens, elas eternizam os momentos, né? Então as fotografias estão lá também para serem visitadas. E o museu hoje ele está na rota turística do Tocantins. Inclusive, essa iniciativa da Associação Amigos do Palacinho, que em parceria com o governo do estado, em 2022 recebeu do IPHAN, do Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, o prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade. Então, a associação é a única entidade da região norte classificada nos finalistas pela iniciativa de inserir o museu no cotidiano, tanto do palmense quanto dos visitantes. E aí, todos esses turistas que vão ao Jalapão, que eles fazem base em Palmas, né? Naturalmente em Palmas, eles passam pelo Palacinho. Então, quando a Associação Amigos do Palacinho, em 2020, assumiu o museu, tinha uma média de 220 pessoas visitas por ano. Ano passado a gente fechou em 7.400 no ano. Volume representativo, né? Isso é gratificante pra gente. Mostra que o trabalho, a luta, o desafio, como você colocou, vai valendo a pena. Tá valendo a pena, né? Quais são os projetos futuros, Adriana? Eu sei que tem muita pressão, né? Porque tem muita pressão. Né? A nossa história precisa rapidamente, né, se incorporar às novas tecnologias aí, por exemplo, a digitalização, né, que facilita muito, né, a forma de preservar, porque isso fica garantido para a vida toda, e também facilita o acesso, né? Com certeza. Como é que estão o andamento, né, a construção dessas novas perspectivas, né, de ampliar a capacidade do Palacinho, né? E a gente tem sempre, pelo idealizador, inclusive o conselheiro José Wagner Praxés, a gente tem muitos planos, né? E aí não é muito fácil, porque a gente não tem orçamento, é uma entidade sem fins lucrativos, então a gente depende dos parceiros, né? São vários parceiros, a gente tem a Fieto, tem a
a Montana, né? E a gente fechou também termos de cooperação técnica com Casa Militar, Secretaria de Educação, Secretaria de Cultura, Tribunal de Contas do Estado. Eu acho importante a gente falar esses parceiros, porque eles reconhecem a importância da preservação da história, né? A Agência de Transportes, a Prefeitura de Palmas, que a gente vai ter agora até uma assinatura de termo. Para frente, para o futuro, a gente ainda não tem como te dizer, Rui, aqui o que exatamente será feito, mas nós temos os planos. Por exemplo, a gente teve aquela conquista da construção do anexo, que hoje está abrigando as 3 das 4 exposições que estão lá. Aquele anexo, ele ainda vai abrigar, existem planos para um café, por exemplo, ali, porque para receber melhor o turista, principalmente o turista, não o visitante, o turista de outros estados e outros países, que a gente também tem. A gente tem a intenção ali de criar periodicamente um evento cultural com nossos convidados, umas coisas bem leves mesmo, e porque a gente precisa mesmo levar as pessoas para o museu. O prédio em si, o Palacinho, o prédio de madeira, ele mantém a originalidade do gabinete do governador da época, do vice-governador, da Casa Militar, da Secretaria de Comunicação. Peças, né? As peças que foram usadas. As peças que foram usadas, mesas, cadeiras, as mesmas peças, os quadros, até roupas, né? A Secretaria de Comunicação, que está lá, com até as imagens do seu Luiz de Carvalho, vamos lembrar dele aqui, né? Uma gracinha. Então, assim, a gente tem, sim, vários planos que a gente pretende fortalecer ainda mais essa presença do museu na vida das pessoas, da sociedade. Mais do que urgente, né? Porque nós temos uma história que não é só da criação do estado para cá, né? Se fosse verdade. Só isso, era... É verdade. Mas não, mano, a nossa história, né? A verdadeira história de luta para virar o Tocantins é centenária, não é? 1808. Dona Maria das Graças, qual que é a expectativa da senhora, né? De ter doado a sua casa, né? Para essa iniciativa de Lajeado, né? Que também é um município com uma vocação turística muito forte, e que essa casa pode contribuir, né? Como referência, né? Para preservar a sua cultura, que vale muito, né? Onde se tem o turismo, né? A iniciativa da Casa de Memória, eu entendo o seguinte, que é uma tentativa de contribuir, né, com a história local, né, porque ela é uma casa de memória, ela não é um museu tradicional, né, mas ela quer ter retratado em si a história do município e ser um centro de referência de cultura, né? Não será só um espaço como guardião de algumas, né, de objetos ou de documentos, etc. Mas também ter esse trabalho vivo de conscientização, de preservação. Nós pensamos que um projeto importante é trabalhar a educação patrimonial. Né? Sem dúvida. E eu acho que Lajeado é um município pequeno, né? Que pode fazer isso com muita habilidade, integrando as escolas, né? A história, a arqueologia, a história, a cultura integrada a esse mundo, né, acadêmico e também a sociedade. Né? Perfeito. Lajeado teve uma experiência muito interessante que contribui para essa integração, que foram os encontros de arte e cultura desenvolvidos em 2015, 16, 17 e até 19, antes da pandemia, né? 4 encontros de cultura que pôde reunir não só a comunidade local, e aqui pensando de uma forma articulada, alunos, professores, idosos, jovens e a comunidade em geral e também o entorno, né? Nesses encontros, por exemplo, Palmas participou, Miracema, Tocantinha, né? Com essa repercussão. Então, de um certo modo, a casa quer retratar isso, quer ser
promotora também desses eventos, articulando com outros órgãos, a prefeitura, com o IFAM, com a EDP, que é um órgão ligado à Investico e patrocina também os eventos. Então, eu vejo como possibilidade de trabalho. Eu disse para as pessoas que estavam próximas a mim, quando da reforma da casa, a casa tem quase 80 anos de existência, não é? E que aquela reforma eu gostaria que, no mínimo, contribuísse para a casa ter 50 anos para frente. Né? E bem utilizada, né? Bem utilizados, né? Não sei, eu não tenho nenhuma previsão assim, né, do futuro, mas nós queremos trabalhar forte para que fique sedimentado e isso possa, né, ter um reflexo nas gerações futuras. Bacana, Dona Maria das Graças. Nosso tempo avançou aqui, mas ainda temos só um tempinho para a gente finalizar. Eu queria parabenizar vocês, né, que é a iniciativa, poderíamos dizer a iniciativa pessoal, porque é um movimento coletivo e uma iniciativa particular, né, de se doar patrimônio para preservar a memória de uma cidade. Como é que vocês avaliam? Me parece que o Tocantins tinha uma preocupação muito grande quando foi criado, tinha até desenhado ali junto da catedral e dos prédios públicos, estava desenhado também um museu, mas me parece que perdeu um pouco, né, esse gosto, né? Foi se perdendo, né? A gente que está aqui desde o comecinho, né, Rui? Muita coisa mudou. Aquele projeto inicial, ele não existe mais hoje. Parece que essa prioridade, né, para guardar a sua história, parece que ficou esquecido. Mas me parece que está havendo um movimento, umas iniciativas muito interessantes. Não é? Como é que vocês avaliam isso? Vocês estão sentindo também que está tendo uma cobrança no sentido de que está na hora? Eu acho que está tendo uma conscientização coletiva. A questão, por exemplo, da Dona Maria das Graças, olha que bonito o desprendimento dessa pessoa doar, né? Um patrimônio de família, né? Uma coisa de família para preservar a história. Isso é muito bonito. Eu estive lá, eu estou encantada com aquele lugar. Parabéns para a senhora. E a questão do museu, eu vejo que as pessoas estão mais antenadas nisso. Eu acho que tá havendo uma conscientização coletiva. A humanidade tem que evoluir, né, Rui? Então a gente tem que dar valor às coisas de história, porque assim, quem preserva a sua história, ele tem futuro, né? Tem resistência, né? Tem resistência. Por que a gente não vai dar valor a todo mundo que passou antes de nós, a quem chegou antes de nós, a quem construiu esse hoje que a gente está aqui, né? Por exemplo, essa universidade, ela tem uma história, né, Rui? Parabéns também pelo trabalho que vocês estão construindo. A Unitins tem uma história. Quem hoje vem à Unitins, seja o corpo docente ou seja o estudante, tem que saber como que isso começou, quem estava lá primeiro, quem chegou primeiro. Gente, não foi nada fácil, né? Nada. Não é nada fácil hoje, mas ainda mais naquele tempo. Eu só queria deixar só registrando aqui, dia 15, terça-feira que vem, vocês todos estão convidados, por favor, às 9h lá no Palacinho, a gente vai fazer uma celebração ao Dia dos Povos Indígenas. E nós vamos receber 3 etnias e vão fazer suas apresentações culturais. A gente gostaria de receber todas, mas essas 3 vão representando as demais, que são Javaé, Xerente e Craô, e vão estar lá também com seus artesanatos para venda, aquelas coisas. Então, assim, vai ser um evento muito bacana. Rui, vocês estão todos convidados, viu? Obrigado, todos vocês aqui, da rádio, do programa, da universidade. Dona Maria também está convidada. Às 9h no dia 15, terça-feira. Adriana, e curioso que assim, né? Antes da criação do Estado, todos esses movimentos valorizaram muito a cultura para se mostrar que era uma região diferente, uma cultura própria, tinha uma gente própria, diferente, né? Com gostos e costumes diferentes. E me parece que isso, depois da criação do Estado, parece que não teve o mesmo valor. A miscigenação, será? Não sei. Rui, eu já ouvi você falando anos atrás, 30 anos atrás, sobre isso. Eu acho muito interessante. Uma coisa que você sempre falou, por exemplo, é que a criação do Tocantins, ele não trouxe só uma nova capital, um novo estado. Ela desenvolveu todos os municípios. Perfeito, Todos esses, nós tínhamos 62 aqui no norte. 62 só. Depois, hoje somos 139. Trouxe desenvolvimento para todos, né?
né, para todos. Então você conhece melhor que eu essa história e eu acho isso muito importante, sabe? Essa questão de falar disso. Se a gente for falar de cultura aqui, e nós temos que a noite inteira permitir que as novas gerações se apropriem da sua cultura, né? Então assim, a cultura precisa circular, né? Um exemplo que eu falo muito, por exemplo, vamos falar de Taguatinga. Nós não temos lá as cavalhadas de Taguatinga? Um show, né? Bonito, né? Maravilhoso, aquilo é lindo, aquela festa é linda. Eu conheço a de Goiás, ou é Perinópolis, Perinópolis, em Goiás, e conheço a de Taguatinga. Eu asseguro, a de Taguatinga é bem mais bonita que a de Perinópolis. Me perdoem, goianos, eu morei lá há muitos anos, eu sei como é que é, eu conheço, é lindo, mas a nossa é muito bonita. A gente tem que cuidar disso, verdade, né, Rui? Verdade. Tudo isso é a nossa identidade, é nós, né? Se a gente quer... Será que essa geração, depois da nossa, já conhece isso lá? Eu acho que não. Pois isso... Aí mas eu me preocupo. É responsabilidade, né? Nossa. Da gente que está por aqui, permitir, pelo menos, trazer essa Vamos ficar um tempo né, ainda, né? Deus quiser, a gente fica um tempo ainda e vamos cuidar disso. Não cumprimos ainda a nossa missão por completo, né? Tomara que ainda não. Gente, muito obrigado mesmo e parabéns para vocês. Eu deixo aqui a palavra para a despedida de vocês, para Adriana, por favor. Eu parabenizo a você pelo projeto, pelo programa, a todos vocês que estão envolvidos nesse programa. Já trabalhei com a Andréia também, tá aqui a Andréia, gente, que maravilhosa, te rever também, muito bom. Então eu acho que vocês têm que tem que ser valorizados, tem que ser reconhecidos. Eu espero que isso aconteça, porque realmente é muito bom. Muito obrigada pela oportunidade também e parabéns, gente, por esse trabalho. E contem comigo aí, se precisarem, estou aqui. Bacana, Adriana. Dona Maria das Graças, muito obrigado. Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui e poder discutir essa questão tão importante que é preservação, que é cultura, não é? A partir de experiências locais, não é? E aí a gente começa a ver o estado, né? A gente sabe que tem já cidades com museus mais organizados, eu imagino, eu não conheço, né? Natividade, Porto, Pedro Afonso, eu ouço falar, mas eu quero conhecer, já que eu estou também lidando com essa questão da Casa de Memória. E convidar vocês para conhecer a Casa de Memória aqui perto. Você já foi, mas pode fazer propaganda. Né? Será uma alegria muito grande poder receber vocês, né? Lá na Casa de Memória. Muito obrigada. Obrigado, Dona Maria. Obrigado, Adriana Borges. E vamos a um intervalo. No próximo bloco nós teremos música ao vivo com Ilha Amorim Araújo. É daqui a pouquinho, um instante só.